Mesa para dois. Meio-dia, 48 minutos. Você sintonizado na Rádio Nova Brasil FM 97.5. Juntos ouvimos aqui Diogo Nogueira, Cássia Eller, Vitor Clay e Roupa Nova, marcando aí esse segundo bloco musical do Mesa para Dois. A gente faz questão sempre de trazer para você o melhor da música brasileira e também informação com credibilidade, na medida do possível com leveza. Esse assunto agora vai ser na medida do possível com leveza, porque é um assunto muito sério, mas a gente tem que falar 1 milhão de vezes. Então a gente vai conversar agora com o Dr. Paulo Guimarães, ele que é médico especialista em primeiros socorros. Dr. Paulo, bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado, Bárbara. Um prazer para nós aí, um prazer estar aqui com o pessoal, com os ouvintes da Nova Brasil, conversando por um assunto, como você falou, né? A gente tem que tentar falar com leveza, mas às vezes é um assunto um pouquinho pesado, né? Não, é assunto pesado, porque é isso, gente. Quem você que está ouvindo aí a gente agora, para pensar. Eu acredito que você com certeza já ouviu algum caso de sufocamento, de queimadura, de afogamento, seja envolvendo criança ou adulto, porque esse é um assunto que está no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente está sujeito a esses diversos tipos de acidente. Dito isso, doutor Paulo, por onde você começaria, assim, nesses cuidados? Por exemplo, o que são os casos mais comuns hoje de acidentes dentro de casa ou em escolas? Quais são os principais casos que você tem tido notícia, que os dados mostram? São os principais? O que a gente sabe, né, que hoje cerca de 93% das hospitalizações de crianças ocorrem em decorrência de acidentes, né? Quando eu falo acidentes, não é só o acidente doméstico, mas é o trauma de um modo geral. E a imensa maioria desses casos a gente conseguiria prevenir com ações simples. E infelizmente, eu posso estar sendo repetitivo, mas eu costumo dizer que a gente só coloca o cadeado depois que arrombam a porta. Nossa. A gente não se preocupa com essa questão da prevenção, né? A gente estava conversando aqui antes da gente entrar no ar sobre a preocupação, por exemplo, de piscinas, né? Você colocou lá cerca, ralo anti-sucção na sua piscina, meu marido é um né? neurótico. Tem que ser, né? A gente precisa ser neurótico quando a gente fala de segurança de crianças, porque as crianças cegam a gente. A gente acha que está prestando atenção. Eu sou super neurótico com... Gente, ele tem 3. Eu tenho 3. 9 anos, tá? A Helena, né, a mais velha, a Olivia está com 6 e o Benício está com 3 anos. E a Olivia já se cortou 2 vezes em casa. As 2 vezes precisou levar ponto, precisou suturar. Uou. Uma delas, inclusive, eu resolvi tudo em casa. Acabei nem levando para o hospital, né? A gente fez tudo em casa mesmo, que eu tenho todo o material, por questões óbvias, né? O Benício também já caiu do escorregador da piscina, é muito danado. Então, assim, e olha que eu sou neurótico, eu procuro tomar todas as precauções, mas acontece, né? Não tem jeito, a gente não tem para onde correr. Criança cega a gente. E aí, nesses cuidados, assim, hoje, o que vocês têm mais visto? Assim, é acidente com queimadura, em panela, é trauma de subir de um imóvel que não está muito fixado na parede? Alguns exemplos pra hoje, gente. Bárbara, a principal causa de óbitos em bebês até 1 ano de idade é o sufocamento. Né? Pequenos objetos, eventualmente, às vezes, próprio alimento e tudo, a criança se engasga, sufoca, o ar não passa e se você não tiver treinamento e condição de prestar os primeiros socorros de forma adequada, com aqueles treinamentos que toda hora aparecem na televisão, na internet, você coloca lá, dá aqueles golpes nas costas, compressões no tórax, para aumentar a pressão dentro do tórax e fazer com que o corpo estranho seja expelido. Então, a principal causa de sufocamento. De 1 a 4 anos, o afogamento era a segunda causa de morte, né? Só que o que aconteceu? Por conta da pandemia, as estatísticas do ano passado, salvo o melhor juízo, o afogamento foi para o primeiro. Né? Primeiro causa de morte. Por quê? Porque as crianças eventualmente acabaram ficando mais em casa, né? E o afogamento. E não estou falando de piscina, não, tá, Bárbara? Eu estou falando de vaso sanitário. Eu estou falando. Vaso sanitário. Vaso sanitário. Meu Deus, agora desbloqueou. O vaso sanitário é uma Disneylândia para as crianças, né? Porque tem aquele
aquele botãozinho que aperta, tem o flush da água, faz barulho, tem uma tampa de abrir e fechar. A criança ela pode cair e como o ponto de equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio da criança, ele é o centro de gravidade, era essa a palavra que eu queria, da criança, ele é diferente do adulto, né? Por isso que o bebezinho ele anda com a cabeça se equilibrando a cabeça, né? Ele anda com a cabeça, exato, né? Exatamente. Então, muitas vezes ele cai no vaso sanitário e não consegue sair. Isso acontece com um balde. Às vezes você coloca uma roupa de molho ali num balde e para uma criança se afogar, Bárbara, eu preciso de 3 centímetros de água. Gente, 3 centímetros não é nada. 3 dedos de água, eu já consigo. Uma criança pequena, ela às vezes não tem força para levantar a cabeça, ela pode se sufocar, pode se afogar. Então, são situações que acontecem, infelizmente, no nosso dia a dia, e acabam virando notícia, né? Toda hora aparece no jornal uma criança que se afogou no balde, uma criança que morreu na creche engasgada com um pedaço de maçã. Isso é muito frequente, é muito frequente. Infelizmente, são situações que viram uma tragédia para a família irreparável. Então, vamos lá. Ter esses cuidados com balde, esse vaso sanitário nem sabia, faz todo sentido, porque vai caindo, não consegue voltar, criança pequenininha. Piscina cercada. E esses treinamentos? Como é que a pessoa, assim, hoje, pela internet, a gente consegue ter noção do que está acontecendo? Tem lugares de treinamento para essas pessoas? Sim, a gente tem. Eu tenho um bebê de 4 meses, assim, eu nunca fiz num bebê nenhuma manobra, eu fiz um treinamento maior. Eu fico acompanhando o que tem. A gente tem uma colega bombeira que explica pra gente algumas coisas principais. Esses adiantam a gente, pelo menos, ter uma noção, de ficar lembrando e relembrando e relembrando. Eu vou até te confessar uma coisa. Eu era muito resistente com o treinamento online. Né? Eu achava assim, não, tem que ter o boneco e tudo, porque eu me dedico a isso, Bárbara, há mais de 30 anos. E a gente sempre deu treinamento de primeiros socorros, com manequins, com equipamentos, bonecos, simuladores. E eu falei, não, gente, se não tiver o simulador, não tem como a pessoa aprender. Mas a gente também chegou à conclusão do seguinte, isso não sou eu que cheguei a essa conclusão, são pesquisas renomadas por ensaios clínicos, e eles mostram o quê? Que é melhor você ter um treinamento que seja online do que não ter treinamento nenhum. E eu falo sempre nos nossos cursos, alguma RCP, que são as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, alguma RCP vai ser sempre melhor que nenhuma. É melhor você fazer mais ou menos do que não fazer nada. Isso aí, a própria evolução das técnicas de primeiros socorros foram dessa forma. Antigamente a gente falava muito, tem que fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca. Com a evolução eles falaram, olha, se você não se sente seguro para fazer respiração boca a boca, se você está com nojo, não conhece a pessoa, enfim, a respiração boca a boca ela não foi abolida, tá? Isso é muito importante a gente falar para quem está nos ouvindo agora. Não foi abolida. Você continua, a técnica de respiração boca a boca continua existindo, mas a gente recomenda para você fazer nos seus filhos, no seu pai, na sua mãe, no marido, numa pessoa próxima a você. Não é para você pegar uma pessoa na rua que você nunca viu na vida, que está com sangue na boca e você fazer respiração boca a boca. Então, nesse caso, e aí você não faz nada? Não, você pode fazer somente as manobras de compressão torácica, são as massagens cardíacas, que se você viu alguém fazendo, se você assistiu um filme, se você assistiu um vídeo, uma aula, uma videoaula, você consegue ter uma noção. E é melhor você fazer mais ou menos do que não fazer nada. Eu estava conversando exatamente com essa nossa colega da família que é bombeira, e ela falou, e o pessoal soubesse o básico até a gente chegar, porque ela falou caso de afogamento, sufocamento, esse negócio, é prioridade no bombeiro, deve subir um helicóptero para ir até onde você está e pousar lá para tentar te ajudar o mais rápido possível. Mas é muito rápido. Então, assim, ele falou, se a pessoa soubesse o básico, já adiantaria. E aí, nisso, já vou abusar do senhor. O senhor tem a rede social que tem isso, vídeo gravado? As pessoas podem seguir a gente. Tem o meu Instagram, que é aberto. A gente fala bastante sobre primeiro socorro, sobre anestesia, porque é a minha especialidade também. Já fica aí um gancho para... Dr. Paulo Guimarães? Não, é PSP, de Paulo Sérgio Pinheiro. São as iniciais, né? PSP.Guimarães, né? E tem a rede social também, tem o Instagram do GRE, que é a parte dos cursos, né? GRE.resgate e emergência. É facinho de achar.
Mas, assim, as pessoas precisam aprender técnicas de primeiros socorros, né? Muitas vezes, e isso aí é super importante. Recentemente saiu uma matéria no jornal que uma criança, uma menina de 7 anos, não sei se você acompanhou, sofreu uma arritmia cardíaca numa piscina num clube. Não. E por conta da arritmia, ela acabou se afogando e tinha uma técnica de enfermagem na hora. Tiraram a criança da água e ela iniciou as manobras de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar. E saiu na matéria o seguinte, ó, as manobras realizadas pela técnica de enfermagem não surtiram efeito e a ambulância do SAMU chegou e ela foi levada para o hospital de base, foi atendida e sobreviveu sem sequela. Então, as manobras, vejam, isso é muito importante quem está nos ouvindo agora. As manobras de RCP realizadas pelo leigo no local, muitas vezes não revertem a parada cardíaca, mas você mantém aquele cérebrozinho oxigenado. Então é super importante que você faça alguma coisa. As pessoas Quem está na sua casa agora com seu bebê de 4 meses? Pronto, vou desbloquear outro medo da Bárbara. Não, já tá. Né? Eu já estou tentando trancar a pessoa que está lá agora, Bárbara, cuidando do seu bebê, sua mãe, né? A vovó, que está com a vovó agora. Tá. A vovó sabe desengasgar? A vovó sabe fazer RCP? Sabe fazer massagem cardíaca? As pessoas, os funcionários que nos ajudam, né? Que estão com o nosso bem mais precioso, né? As babás, as empregadas, que estão em casa, que estão cuidando dos nossos filhos, eles são as pessoas mais maravilhosas do mundo. As minhas funcionárias todas têm treinamento de primeiros socorros, né? Então as pessoas precisam efetivamente estar preparadas para intervir, porque a gente não escolhe hora nem local para acontecer, né? Nossa, lindo, assim, minha mãe tá, porque minha irmã é outra neurótica, assim como meu marido, assim que ela teve filho antes de eu ter, fez minha mãe fazer até antes da gravidez, ser doula, depois de primeiro socorro, assim, para entender essa criança desde o início. Mas minha sogra já não tem, quando meu filho vier com minha sogra, eu já tenho que dar um jeito de providenciar para minha sogra. Faz um curso compulsório para ela. Porque é isso. E não é só, a gente sabe, sufocamento, mas queimadura, tem tanta crendice, né, de tacar sei lá o quê na queimadura. Eu costumo dizer o seguinte, ó, esquece tudo que você aprendeu de queimadura e pensa em água. Fogo, o que combate o fogo é a água. Então, queimadura é água corrente. Eu não fico nem falando, não passa isso, não passa aquilo. Para não dar ideia. Eu adorei. Né? E se você perguntar rapidamente aqui, ó, pasta de dente serve para quê? Para escovar o dente. Para escovar o dente. Então pronto, então a gente não tem nem que discutir sobre isso. O queimadura, pessoal que está nos ouvindo agora, é água corrente. A gente precisa resfriar o local que está queimado. Então, quando a gente joga água corrente, né, água fria, corrente, vai resfriando as camadas da pele e evitando que continue queimando lá dentro. E uma coisa muito importante, Bárbara, que a gente tem que falar para o pessoal que está em casa ou no carro agora nos ouvindo. Queimadura que maior que uma moeda de R$1, tá? Que causou bolha, tem que procurar assistência, tá? Porque já pode ter infecção. E pode ter infecção e tudo. Olha. Lembrar queimadura que afetou a mão, queimadura nas mãos, queimadura nos olhos, queimaduras que a gente chama de circunferenciais, ou seja, foi mexer no óleo quente e o óleo caiu no braço e escorreu em volta do braço. E a queimadura fechou. Essas queimaduras precisam de assistência médica também, porque pode causar um edema e interromper a circulação sanguínea, né? Queimaduras que pega na região da genitália também, nos pés, então, mão, pé, face, queimadura circunferencial e queimadura na genitália. Lembrar que quem está nos ouvindo aqui em Brasília, o nosso hospital de referência é o Hospital Regional da Asa Norte. Então, gente, na dúvida, o Agarram. Procura lá o Agarram, que vai ter algum enfermeiro, alguém da triagem, algum profissional que vai te orientar. Vai falar, não, isso aqui é melhor você, na dúvida, perguntar, né, do que se esquecer de acabar tendo uma gravidade. Outra coisa, acidente com animal peçonhento também acontece bastante. Ixi, é uma das minhas melhores amigas, por causa daquele bebê de Thomas que teve as picadas na com o escorpião, né? Os escorpiões e aranhas, né, sobretudo as aranhas que são realmente venenosas, né, peçonhentas, essas aranhas, que basicamente é a marrom
e a aranha-armadeira e os escorpiões são muito perigosos para crianças pequenas. Então, extremos de idade, então o idoso que é muito debilitado e crianças muito pequenininhas, esses animais podem causar algum problema de saúde mais sério e até risco de morte, né? Então, para esses casos, animal peçonhento, seja ele qual for, não tente capturar o animal, porque nessa tentativa de capturar o animal, você pode ser picado. Então, muito cuidado. Tira uma foto com o celular, se der. Se der, não, a cobra não vai ficar fazendo pose para selfie. Então, se der para fotografar o animal, ótimo. Se não, tira uma foto e entre em contato. Liga para o SAMU, que é o telefone 192, ou liga para o bombeiro, que é o 193. E esses órgãos, eles vão te orientar qual é o hospital de referência. Então, às vezes, eu estou aqui no Agarran. Às vezes, o Agarran não é eu estou hipotético, tá, Bárbara? Às vezes, o Agarran não é o hospital de referência para picada de escorpião. De repente, vai ser o HMIB, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, é importante que você entre em contato com o SAMU ou com o bombeiro, porque aí eles vão te direcionar qual é o melhor hospital que tem aquele soro específico para aquele animal. A gente teve aquele caso, né, da menina que ficou soro, aí o soro não tinha um soro, o outro não tinha foi para outro outro hospital e tal. E o retardo no atendimento, Bárbara, ele é problemático, né? Então, é muito importante a gente atender rápido. E olha, uma dica de vivência aqui, gente. Eu moro no meio do mato, perto da Rebil da Contagem ali. Assim que na primeira semana, apareceram umas 3 cobras lá em casa, um morcego morreu, e enfim, foi uma novela mexicana lá. A Polícia Militar Ambiental foi muito útil também, e o Serviço de Vigilância Ambiental, para, nesses casos de animais, saber, assim, esse morcego pode estar contaminado, pode não estar contaminado, a cobra, eu não fiquei lá para ver o que era, nem tentei capturar, nem deixei o pessoal que estava lá capturar, falar, olha, isso aqui é coisa da Polícia Militar Ambiental. Eles foram lá 3 vezes para buscar bendito dos bichinhos. Então, assim, procura atendimento sério, não vai inventar... Para esses matar, animais aí, ó, matar esses bichos, não. Quem tiver dica de casa aí, viu? Quem tiver sapo cururu no quintal, aquele sapão cururu, né? Já pega uns 3 e traz aqui para a rádio para deixar com a Bárbara para ela levar para casa dela. Sapo cururu é ótimo, come até cobra. Saruê também. Eu tinha uma briga com saruê. Eu tenho um saruê de estimação agora. Lá na minha casa os cachorros matam os saruês. É uma judiação. Saruê come também. Galinha. Não precisa ser galinha de Angola, não. Galinha da Angola, o teu vizinho vai brigar com você. Então não é bom você ter galinha da Angola, não. Mas a galinhazinha, a galinha garnizé, ela come escorpião, come cobra, come um monte de coisa. Pronto, eu tenho um zoológico lá em casa agora para combater outros zoológicos peçonhentos. Sr. Paulo Guimarães, muito obrigada. Eu que agradeço, Bárbara, o convite. Foi Valeu. ótimo. Valeu, pessoal. Um abraço. Mesa para 2.